Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos, mas sem enrolação. É o seguinte, galera, estou tomando fumo num ativo da carteira do canal e ao invés de jogar para debaixo do tapete, que nem muitos influenciadores fazem por aí, eu vou falar sobre o tema. Ah, Charlão, eu não tenho esse ativo na minha carteira. Não interessa, assista esse vídeo, porque é justamente quando a gente perde dinheiro que vem as melhores lições. Então no vídeo de hoje eu vou mostrar o ativo que eu tô perdendo, quanto eu tô perdendo, quanto eu já ganhei de dividendos, se eu vou comprar, se eu vou vender, se eu tô puto. Esse vídeo talvez seja o mais importante que eu já fiz esse ano pro canal. Eu tô em viagem gravando esse vídeo, mas antes de eu começar, você já sabe. Se inscreva aqui no YouTube batendo no sininho e me diga nos comentários a seguinte questão. Qual é o fundo imobiliário da tua carteira que tá com melhor rendimento? Isso aí. Qual o melhor fundo imobiliário da sua carteira? Me diga nos comentários. Os 3 fundos mais citados eu prometo gravar um vídeo. Então, sem enrolação, o fundo que está tumultuando a minha carteira é o TRBL11. Eu vou explicar o que está acontecendo, mas primeiro vamos entender aqui na linha do tempo. Para quem não conhece esse fundo e não se recorda dele ter entrado na carteira, ele entrou lá atrás. Ele tinha outro ticker, outro nome, né? Ele se chamava SDIL11. Esse era o código dele, depois que trocou para TRBL11. E ele começou lá em 2012. O ano queria acabar e não acabou. Teria sido melhor que acabasse, que eu não iria comprar o fundo, mas tudo bem. Então esse fundo tinha o ticker de SDIL11, mudou para TRBL11. Ao longo do tempo ele foi adquirindo ativos, bons ativos, de que segmento? Do segmento logístico. Então atualmente o TRBL11 é um fundo do segmento logístico, que tem uma gestão ativa, uma estratégia last mile, que é ter os galpões próximos das cidades, uma ótima estratégia, e tá muito barato. O preço-valor patrimonial dele tá 0,62 e tem uma alavancagem meio incômoda, mas tudo bem. O problema mesmo, que eu sempre disse, inclusive quando eu comprei, é esse daqui. O fundo tem apenas 5 ativos com 12 inquilinos. Isso por si só já causa um pequeno desconforto, mas a situação vai piorar muito mais. Então, quando eu comprei o fundo, deve ter uma porrada de vídeo meu por aí falando o seguinte, olha, me preocupa que são só 5 ativos, ainda tem uma outra preocupação de concentração de locatário, mas como eu tenho diversos fundos, eu investi. Então a primeira lição que a gente pode tirar daqui é o seguinte, sempre que você enxerga um possível problema, cara, ele pode acontecer, a chance é muito grande. Então, nunca concentre o seu dinheiro em poucos ativos. Ah, não, mas se você não concentrar, você não vai ganhar dinheiro. Cara, isso é balela de quem não investe ou fala besteira, tá? Tome muito cuidado. Então, um ponto aqui importante, é um fundo que tem uma concentração grande em poucos ativos e a gente vai ver a concentração nos inquilinos e aí o bicho pegou. Olha, tudo que poderia dar de errado com esse fundo deu e mais um pouco. As coisas que a gente nem imaginava. Isso é muito bom, tá? Porque eu tô perdendo muito pouco dinheiro e eu sempre aprendo muito, eu quero que você aprenda também. Então, seguindo aqui a questão dos alertas e dos problemas, os ativos são muito bons, questão do last mile, tão próximos das cidades, isso tudo bem. A vacância também em si do fundo não preocupava, um fundo sempre com os seus locatários ali, pagando, bons locatários, inclusive os Correios, guardem esse nome, tá? Nos últimos meses pagou 15% de yield, no último mês 1%. Então onde é que está o problema? Eu vou mostrar. O problema é esse daqui. 47% da receita desse fundo vinha dos Correios. E até aí tudo bem, os Correios estavam pagando, paga todo mundo, é uma empresa do Estado, não tem por que não pagar. E o contrato era longo, estava todo mundo tranquilo. Então, mesmo sendo um imóvel ali em Minas, com uma concentração grande dos Correios, a gente ficava relativamente tranquilo. Só que dentro da tranquilidade, então eu ficava com a pulga atrás da orelha, olha, são poucos ativos, é muita coisa nos Correios, mas tudo bem. Só que o que aconteceu? Cara, é foda, né? Tem que dar uma merda dessa às vezes. O que aconteceu foi o seguinte, do nada, do Neida, a gente soube da notícia de que o galpão que os Correios estavam foi interditado pela Defesa Civil. Todo mundo ficou preocupado, isso foi ali no final de 2024, quase no final. Então tivemos um afundamento, olha que loucura, vocês estão vendo nas fotos aí. Pela medição você vê que é um afundamento considerável, né? Tivemos um afundamento, um surgimento de trincas, aí depois com o tempo foi identificado mesmo esse afundamento,
levantamento, foi feita uma perícia, teve uma abertura de juntas ali. Isso foi num pedaço do terreno. E com isso, o fundo caiu 20% depois da interdição parcial do galpão que estava alocado para os Correios. Aí é foda você ver o seguinte, porra, tanto galpão para cair, galpão para ter problema, logo num pedacinho do galpão onde estava ou ainda está os Correios, deu esse problema. Então, cara, 5 ativos. Um ativo com uma concentração grande foi dar problema logo nesse galpão. Isso é uma aula, cara, porque eu vivo dizendo, cuidado, tudo que pode dar errado, às vezes dá e mais coisas acontecem. Pô, eu poderia esperar que o correio atrasasse. Agora, ter um problema que a Defesa Civil vai lacrar lá e parar o lugar, isso ninguém imaginava. Mas agora tá no nosso radar, né? E aí a briga com os Correios começou e eles também não pagaram. Então, além de ter todo esse problema da Defesa Civil, ir lá, lacrar, ter que ter obra, tudo mais. Aliás, eu tô colocando aí, os custos estimados são da ordem de 14 milhões de reais e o fundo imobiliário vai pagar, óbvio que não deveria ser o Correio, a não ser que o Correio tivesse causado isso. Mas, o que os Correios estão fazendo? Olha só, Correios se recusam a pagar aluguel de fundo e as cotas caem 7%, já do que tinham caído. Esse calote estimado é de 2,7 milhões de reais, isso até agora, só que o buraco pode ficar muito maior. Então, o valor desse calote, que é de 2,7 milhões, ele é o até agora. Ao longo de 2025, os Correios têm que pagar 32,4 milhões. A empresa, obviamente, está na justiça, isso agora vai virar uma briga. Então, vamos lá, olha o resumo que eu tô falando. Tava tudo bem, aí de repente, uma trinca, uma fissura, Defesa Civil lacrou um pedaço, o fundo avisou, olha, eu vou consertar isso, eu vou pagar do bolso, 14 milhões eu vou consertar. Correio, tá bom, conserta aí. No dia do pagamento, seu barriga chegou lá para cobrar, me deu o aluguel e não pagou o aluguel. Então agora os Correios não estão pagando. Isso vai para a justiça. O que vai acontecer? Será que vai ter que pagar? Não vai? Por que os Correios ainda não saíram então de lá? É por causa da fissura que eu não estou pagando. Então sai de lá, que eles podem consertar e botar outro inquilino. Vai ficar lá sem pagar? Pô, mas o Correio é uma estatal, tem que pagar. Mas será que eles estão com muito dinheiro? Olha quanta pica, cara. Porra, olha quanta coisa tá acontecendo. Aí a gente tá nessa briga dessa rescisão unilateral da locação. Então, mais uma briga na justiça, a gente vai ter que esperar. E o ponto que muita gente deve estar pensando é a situação atual dos Correios. Então esquece a questão desse fundo, vamos olhar os Correios, tá? Eles estão numa crise muito grande, inclusive atrasando os salários de parte dos funcionários, não sou eu que estou dizendo, tá na grande mídia. O que aconteceu é que eles tiveram um déficit de 3,2 bilhões, isso aqui tá pesando demais, porque tá gerando prejuízo. Não é só o Correio que tá com problema, várias estatais estão com um problema, aí nessa era Lula a gente já sabe disso. A perda dos Correios em 2024 só com a taxa das blusinhas foi estimada em 2,2 bilhões de reais e com esse prejuízo muita gente já fala em insolvência. Então, vamos lá, vamos recapitular tudo aqui. Tava ótimo o fundo, pagando bem, bons galpões, tudo bonitinho. Aí de repente uma fissura, pá! Depois Correios não querem pagar. Depois Correios estão com problema de caixa, insolvência, tudo mais. E agora, meu amigo, o problema é nosso. O problema é do cotista. Essa é a verdade. Vai pagar, não vai? Vai sair? Se sair, quanto tempo vai demorar para entrar? Agora, também é o seguinte, você não vai esperar um fundo tão barato sem problema. A grande questão é, será que eu tenho que vender? Será que eu tenho que comprar mais? Será que eu tenho que vender um pedaço? Será que eu tenho que ficar parado olhando o que pode acontecer nos próximos meses? Eu só estou tranquilo porque é um fundo muito pequeno na minha posição e o meu prejuízo não está tão grande porque ele veio pagando bons dividendos. Então a situação atual do TRBL eu já vou mostrar, mas antes de mostrar, eu queria te falar o seguinte. Bichão, quer aprender a investir? Entra na minha comunidade. Eu te ensino a investir em cripto, eu te ensino a investir no exterior, eu te ensino a investir em ações e fundos imobiliários. Cara, você quer aprender a investir, conhecer todas essas armadilhas? Entra lá na minha comunidade, inclusive quem entrar até o dia 15 de fevereiro vai ganhar de bônus 3 carteiras recomendadas em parceria com uma casa de análise por 6 meses. Então para de enrolar e entra logo, uma porrada de gente tá entrando. O Pablo aí, olha só, entrou na comunidade, aprendeu a investir no exterior, tá ganhando 10% na carteira, sendo que o ETF QQQ, que ele aprendeu a investir na comunidade, valorizou 80% em dólar. O Walter aí, ó, me acompanha desde
desde 2018, criou coragem, já está investindo no exterior, todo mundo investindo, cara. Então, olha só, cara, não vou te encher muito o saco, mas quem entrar agora na comunidade vai pegar um baita preço e ainda vai ganhar de bônus 3 carteiras recomendadas por 6 meses. Voltando para a situação atual do fundo, temos boas notícias. A Defesa Civil liberou o uso do imóvel, que era justamente o imóvel que estava dando a briga do fundo. Você pode olhar, eu vou até deixar o relatório do fundo aqui embaixo, para quem quiser, você pode olhar o andamento, eles estão sendo transparentes agora com essa história toda. No passado eu não achei a transparência tão grande. Você pode olhar o acompanhamento das obras. Então, a princípio, vocês estão vendo aqui as obras, o mapa dos 6 pontos estruturais, aonde deu problema, o que está em andamento, o que está concluído. Então, dos 6 pontos aqui estruturais, eles já colocaram 5 como concluídos e 1 ponto a fazer, que é o deslocamento da laje entre os eixos 4B e 5. Então isso aqui eles estariam fazendo, tem até foto de toda a execução das obras. Última coisa, é um momento de oportunidade ou cilada? Olha, o fundo caiu bastante, vocês podem ver aqui uma queda de 34% em um ano. Isso aqui, obviamente, não foi só pelo problema dos Correios, também o mercado de FIIs caiu, mas é majoritariamente problema dessa história toda, primeiro da obra e depois do não pagamento. O meu prejuízo hoje, tá? Ele é de 36% praticamente do valor da cota que eu comprei. Isso daria uns 16 mil reais. Porém, esse fundo já me pagou quase 13 mil. Então volta aí, produção. Prejuízo 16 mil, mas eu já recebi quase 13, então o meu prejuízo é muito menor do que isso. Ah, Charlão, mas com o tempo você poderia ter ganho dinheiro na renda fixa e tal. Eu sei do funding, eu sei do custo de oportunidade. O que eu tô dizendo é que o fato desse fundo ter me pago um bom rendimento já alivia bem o meu prejuízo. Já alivia bem o meu prejuízo. Imagina se fosse uma ação fundo que não tivesse me pago nada. Eu estaria agora com, no mínimo, 16 mil de prejuízo, fora o dinheiro que eu deveria ter ganho. E esse aqui é meu pior fundo disparado. Agora, é um momento de oportunidade ou de cilada? Você tem que olhar todo o mercado. Será que vale você se meter agora num negócio muito arriscado sem estudar, sem conhecer do mercado? Ah, Charlão, mas eu entendo demais desse mercado. Ok, você pode tomar a sua decisão. Só que o restante do mercado também está barato. Então, o que a gente tem hoje? Vários especialistas indicando que o desconto dos FIIs está muito grande e que é difícil ignorar esse mercado. Então nós temos fundos imobiliários muito baratos e que não tem problema. Eu estou mostrando vários aqui, daqui a pouco a gente vai ter o vídeo da carteira do canal esse mês e com certeza eu farei aporte. Então o TRBL11 está barato? Está barato. Pode subir? Pode subir. Mas ele tem problemas grandes. E outros fundos aqui não tem. Então a minha conclusão é a seguinte: vale a pena entrar? Eu vou vender? No momento eu não vou vender. Eu estou estudando melhor. Agora eu estou estudando o detalhe. Quanto ele vai pagar, quanto ele tem de caixa, quanto ele está pagando a mais que ele não teve de receita, se ele tirar os Correios, em quanto tempo ele vai alocar. Eu estou estudando a situação. Mas enquanto eu estudo, gente, tem tanta coisa barata agora, então não sei se faz sentido eu aumentar muito a minha posição. Mas até eu gravar o vídeo da carteira do canal, eu vou falar. Então acho que eu consegui explicar, ficam as lições, cuidado com poucos ativos, cara, cuidado com muita concentração em inquilino, tudo que eu sempre falei aqui. Só que a gente tem ele com uma posição pequena, imagina se fosse uma posição gigante. Então espero ter explicado o que aconteceu até agora. No vídeo da carteira do canal falo mais um pouquinho e antes de ir embora você já sabe, se inscreva aqui no YouTube batendo no sininho e me diga nos comentários aí para me ajudar no próximo vídeo qual é o melhor fundo imobiliário da sua carteira. Me diga o nome aqui, se quiser dizer mais de um, tudo bem, porque a produção vai separar 3 nomes para eu gravar um vídeo. É isso, gostou? Curte o vídeo, curte o canal, bate no sininho e até a próxima.